Então, para quem já está inserido no mercado, já está empreendendo, não se acomode. Perfeito. Não se acomode, porque a gente pode chegar muito mais longe. E às vezes a gente está só um passo ali de distância. Perfeito. Né? Então, não se acomodar, né? Perfeito. Não se acomodar, nunca deixar que elogios, que números cheguem na tua cabeça, porque Ótimo. quem cresce com elogio despenca com qualquer crítica. Oi, oi, seja muito bem-vinda ao Xiaoyu Cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Xiaoyu é um ecossistema que contém vários projetos voltados para o desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres, e eu tô aqui com as minhas sócias e parceiras de projeto. Sejam muito bem-vindas. Oi, mulheres, eu sou Cis Soares, advogada e mentora de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, podemos viver os nossos negócios, a nossa vida de forma leve e plena. Né, Ju? É verdade. E eu sou a Ju Santos, sou mentora de branding pessoal. E assim como as meninas falaram, eu também acredito que todas nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Até porque fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, antes da gente começar o episódio de hoje, aquele recadinho. Não esquece de nos seguir aqui no YouTube, de compartilhar esse vídeo e dar o seu like. E compartilhe com o máximo de mulheres que você conhece, porque o episódio de hoje tá muito especial. Né, Berta? É verdade, hoje temos uma convidada muito maravilhosa, ela é linda, mãe, empreendedora do mercado digital, e a gente vai bater um papo sobre equilibrar todos os pratinhos da vida, né? Afinal, a Xiaoyu equilibrava todos os pratinhos da vida, então eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio muito especial e que a gente vai aprender muito. Seja bem-vinda, Bru. Muito obrigada. Obrigada, meninas, pelo convite de estar aqui hoje, né? É um momento especial poder estar aqui falando um pouquinho mais da minha história, né? Eu gosto muito de poder compartilhar, né? Eu acredito que os testemunhos, as experiências, elas transformam vidas. Então, a minha vida foi transformada ao longo dos anos aqui através de diversos testemunhos. E antes de começar, a gente estava conversando aqui um pouquinho e nós três nos cruzamos, né? Eu cruzei com vocês três em momentos diferentes da minha vida e momentos diferentes da minha vida como empreendedora, né? Então, cada uma me conheceu com um projeto diferente, né, com um momento diferente da vida, e acredito que isso vai fazendo a nossa construção e descobrindo quem a gente é, o nosso propósito. Então, tô aqui um pouquinho para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente agradece. E muito legal tu falar isso, Bru, porque a gente não é o que a gente faz, a gente é quem somos, né? E quando a gente tem uma identidade bem formada, uma marca bem forte, né? Com um propósito bem claro, a gente deixa marca nas pessoas. Então, independentemente da tua fase, do teu negócio, tu deixou marca em nós três. Exato. Olha que interessante, né? Tu, como pessoa, nos marcou. Então, antes da gente fazer, a gente né? É muito importante a gente... E que responsabilidade, né? É verdade. Que responsabilidade. É verdade. Isso fica aí um ponto de atenção para as mulheres, principalmente as mulheres jovens que nos assistem, né? Jovens aí que estão começando a trilhar o seu caminho, né? Aquilo que a gente faz lá atrás, nos nossos áureos tempos, nos nossos 20, nos nossos 15, nos nossos 19, tá construindo quem a gente é e também deixando marca nas pessoas que elas vão lembrar sempre da gente, né? Muito bom. Projetos que a gente faz, aquilo que a gente faz às vezes no colégio, na faculdade, né? Marcam as pessoas. Aí eu tenho uma história de arrependimentos, de construção, mas que me trouxe até aqui hoje, né? Perfeito, muito Bru. bom, muito Então, bom. já pra gente iniciar, quem que é a Bru Zucchi? Qual que é a tua história? E como é que tu chegou até aqui hoje? Bom, é difícil falar de si própria, né? A gente fica pensando, o que eu vou falar de mim? A gente tem o hábito de enxergar muitos defeitos, né? Poucas qualidades, mas até estava refletindo antes de vir para cá,
né? Quem que eu me tornei ao longo desse tempo. A gente tá gravando esse episódio aqui, hoje é pertinho do Dia da Mulher. E aí no Instagram tá rolando aquele negócio que a gente coloca as imagens. 4 fases, né? As fases. 4 etapas, 4 papéis, né? Isso. Então hoje a Bruna... o principal papel de uma mulher quando ela se torna mãe, até chega a me arrepiar aqui, é ser mãe, né? Então hoje eu sou a Bruna, eu sou mãe de 2 meninos lindos, abençoados, cheios de saúde, graças a Deus. E fala o nome deles, que são lindos. Frederico e o Germano. Ai, lindo. Chiquérrimos. Próximo. Né? Então eu sou mãe, eu sou esposa, né? Eu sou filha de Deus. Em primeiro lugar, isso a gente pode... jamais esquecer que isso molda a nossa identidade. Perfeito. E eu sou empresária, sou sócia, sou filha, sou amiga, né? Mas hoje eu sou uma pessoa que tenta buscar no desequilíbrio o equilíbrio nos meus papéis no dia a dia, né? Mas então eu sou essa mulher aí que tá buscando ser uma mulher cada vez mais bem-sucedida dentro desses papéis aí, em cada fase da minha vida e viver plenamente cada uma dessas fases, né? Perfeito. Muito Uma bom. Will, né, Não, gente? total, Uma Will total. total. E importante isso que a Bruna falou, né? De ser bem-sucedida nesses papéis, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente sempre fala, né? A gente busca o sucesso fora, sendo que muitas vezes o sucesso tá dentro. Exatamente. E a gente precisa entender o que é sucesso para cada uma, né? É verdade. E sobre equilibrar essas funções, né? Mãe, empresária. Na verdade, Deus não nos quer fazendo equilíbrio. Ele nos quer vivendo graça em cada uma das fases. Eu falo que equilíbrio não é perfeição, né? Muitas vezes a gente Perfeito. cobra, né? E busca uma perfeição que não existe. O equilíbrio é justamente entender que as fases, às vezes, elas vão estar... algum papel nosso vai estar mais embaixo, a gente vai ter que dar atenção a outra. Mas o equilíbrio é justamente isso, né? E buscando essa plenitude mesmo, muitas vezes, estando um caos. Porque quando a gente tem uma identidade em Deus, né? A gente recebe a paz que excede todo o entendimento. A nossa cosmovisão de vida nos dá essa paz, esse entendimento que, não, peraí, essa circunstância não me define. Essa circunstância não define o meu destino. Só uma fase. E aí é só uma fase. Perfeito. Tu vai tendo sabedoria, né? Sabedoria e discernimento para lidar com todos os teus papéis. E Bru, como é que foi a tua infância, assim? Como é que foi a Bruna mais nova? Bruna criança. A Bruna criança, adolescente, adulta, as tuas fases da vida. Bom, assim, meninas, eu tive uma infância, eu olho pra trás e hoje vejo meus filhos e eu vejo como eu fui uma criança feliz, né? Então, eu tive uma infância que eu não me lembro de problemas dentro da minha casa, apesar de que hoje, adulta, eu consigo olhar pra trás e enxergar esses problemas, né? Na minha infância, eu tive realmente uma infância muito feliz. Foste muito amada. Fui muito amada, né? Com uma família presente, né? Então, eu fui muito abençoada, privilegiada, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem essas circunstâncias, né? E acredito que tenha sido muito importante isso para eu me tornar uma mulher segura e também poder fazer escolhas na minha vida. Empreender exige segurança, exige autoconfiança, exige aí um quê a mais de botar o pezinho sem enxergar o chão. O que a gente pode dizer aqui exige fé. Empreender muito. exige fé. Muito. Então, eu me tornei essa pessoa segura, né? E a minha família, apesar de ser uma família não muito religiosa, sempre foi uma família de fé, né? E falando desse lado de religião, de fé, eu sempre busquei, né? Desde a minha infância, eu lembro que quando eu tava no colégio, eu dizia pra minha mãe, eu quero estudar todas as religiões para eu poder entender aquela que mais eu me identifico. E aí, assim, eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, eu ia na igreja todo sábado. Então, tava todo mundo sábado de manhã, eu tava lá pra fazer a minha crisma. Eu fiz as aulas da crisma. Né? Então, eu sempre buscava. Eu comecei a frequentar um centro espírita para estudar. Eu fazia o curso também lá, todo sábado eu ia no curso. Então, eu sempre busquei. Muita sede. Muita sede. E sabe por que eu te perguntei isso? Foi intencional, porque eu me identifico muito com a tua história. Total, eu também né? era assim, Total, Bru. total. Eu também era assim desde pequena. Hoje eu consigo ver a sede que eu tinha, até uma inconformidade, sabe? Eu era inconformada, eu precisava de respostas. E eu busquei em tudo, né? Centro espírita,
espírita, budismo, até terreiro de Até, Umbanda. também. Mas fiz crisma também, fui lá, fiz retiro, deixava minha catequista de cabelo em pé. Então, assim, eu me identifico muito contigo. E hoje a gente olha para trás, apesar dos nossos erros, né? E de alguns atalhos que a gente tenta buscar, mas a gente vê o quanto Deus foi misericordioso, né? Com a gente. Porque ele sabe que a gente não tinha o entendimento, né? Perfeito. Então, ele não julga. É aquilo, né? É uma frase bem clichê, né? A ignorância é uma bênção. É verdade. A gente não conhece, mas a gente estava buscando, né? E Perfeito, graças a Bru. Deus que Deus vai nos encaminhando para que a gente possa cada vez estar mais próximo a Ele, ter esse entendimento. O Espírito Santo vai nos moldando, né? Perfeito. Vai nos dando conhecimento, vai nos dando respaldo. Vai nos deixando mais seguras, vai nos moldando, né? Tudo, Isso. forma de vestir, a gente tava falando antes, né? Aham. Tudo vai mudando aos poucos e uma maneira tão natural, né? Perfeito. Então, essa perfeito. construção realmente foi desde de criança, eu sempre busquei. E eu sempre tive essa sede, essa busca pela fé, essa busca por Legal. saber mais de Deus, sobre Jesus. Uhum. Legal. E já que tu já entrou no papo de Jesus, Deus, conta pra gente como foi a conversão. É. Então, assim, meninas, a minha conversão foi algo inesperado, né? Como acho que pra todas, né? Mas, como eu tava falando ali, voltando na minha infância, eu tive essa infância maravilhosa e eu tive uma adolescência muito boa, até um período bem conturbado, quando eu passei pelo divórcio dos meus pais, né? Naquele momento eu não enxergava o quanto aquilo tinha mexido, estava mexendo comigo, mas hoje eu olho pra trás e consigo enxergar ali as peças do quebra-cabeça se formando. Mas eu sofri muito com isso, né? E também foi um fim de um relacionamento, várias coisas que estavam acontecendo ali, uma troca de faculdade, não estava gostando do que eu estava estudando, e realmente eu estava sem identidade, eu não estava conseguindo me encontrar. E aí eu busquei festas, bebidas, eu fumava, então eu buscava em todos os lugares me preencher. Né? Inclusive, a Si estava falando que me conheceu num projeto Fitness Bezuque Befit. E aí que eu entro aqui com a questão da responsabilidade, né? Que eu, por muito tempo, eu fiz crossfit, eu postava muito e eu botava hashtag Bezuque Befit. Muita gente me conhece até hoje por isso. E eu penso, nossa, olha que marca que eu deixei na vida das pessoas. Graças a Deus, Positivo. foi positiva, né? Porque as pessoas me associam a um projeto fitness, a um projeto de saúde, né? Mas até naquilo ali existia desequilíbrio. Então, até ali, meados de 2017, eu vivi muito desequilíbrio na minha vida, né? Porque aquela pessoa que saía da festa para ir treinar e treinava 2 vezes, não tinha equilíbrio ali, era E os excessos, os extremos. os extremos, né? E aí aquela frase também lá, bem clichê, que todo excesso esconde uma falta. Verdade. É uma realidade, eu vivi isso. E aí, ali por 2017, eu conheci o Rodrigo, meu marido, né? Então, numa situação bem atípica também, a gente se conheceu, a gente começou a conversar, né? Ele também gostava muito de esporte, de academia. Se então conheceram por onde? a gente se conheceu... Dicas para solteiras. Ai, não, gente, não. Vamos ver de onde é que vem. A gente se conheceu, na realidade, num restaurante. Assim, meio baladinha e tal. Tava chovendo, a gente se conhecia, começou a conversar e continuou conversando pelo Instagram. E a gente se identificou realmente com essa questão do esporte, da academia e tudo mais. Legal. E aí a gente começou a sair. E aí o Rodrigo começou a perceber esse desequilíbrio em mim, né? Que outras pessoas talvez também enxergassem. Percebia, mas não falavam. Mas é aquilo, não deixa assim, ou também, né, não tinha ali um interesse na mudança. E o Rodrigo teve esse interesse na mudança, assim como ele também amadureceu, evoluiu, teve muitas mudanças na vida dele, e ele foi um grande estopim para eu mudar, Ai, que legal. né, e me fazer enxergar coisas que eu não estava enxergando. Então ali eu comecei a mudar. Ali eu É deixei importante ter um homem maduro do lado, Olha, né? homem virtuoso, né? Não, com certeza. Existem mulheres. Tu que tá solteira aí, tem esperança. Com certeza. E importante falar, né, que às vezes quem vê o relacionamento, não é um relacionamento perfeito. Não, nenhum é. A gente busca, né, mas a gente soube se complementar naquele momento nas mudanças que ele precisava fazer na vida dele e eu nas mudanças que precisava fazer na minha. E ele, um homem mais maduro que eu, teve esse discernimento, né, teve essa sabedoria, né, de saber
me ajudar ali a me guiar. E ali eu comecei a ter grandes mudanças na minha vida. Logo que a gente se conheceu, o Rodrigo começou a frequentar, foi uma vez numa igreja. Nossa, partiu por ele, Foi, então. partiu por ele Nossa, também. isso Até isso tem parecido com a Bru. Pois é. É muito louco isso. É raro, porque- né? O É homem raro. despertar primeiro. Exatamente. Eu tava na faculdade um dia e comecei a ligar pra ele. Eu, ele não tá me atendendo. Que estranho, era 11 horas da noite, eu saindo da faculdade, ele não tava me atendendo. Daqui a pouco me liga ele, tu não vai adivinhar onde é que eu tava. Aonde? Vamos Eu acho que o último lugar que ela poderia ter pensado, imaginado, seria na igreja. Ele estava na igreja. Mas como que ele foi parar nessa igreja, né? Então, era a Igreja Novo Tempo, em Gravataí, que por acaso o pastor Everton, é um amigo de adolescência do Rodrigo. Os dois andavam de moto juntos, o Everton tem uma história aí, que ele já contou inúmeras vezes, que ele também era desvirtuado, bebia, saía, e o Rodrigo não bebia. E o Rodrigo cuidava. E os dois têm uma amizade muito linda aí, de Legal. mais dias, deve ter quase 30 anos a amizade deles, aí 20, 30 anos. E os dois, e aí o Rodrigo, eu falava pra ele, Rodrigo, tu tem que ir um dia lá na igreja prestigiar. E ele se sentia encabulado, aí resolveu ir. E foi, e de lá a gente nunca mais saiu. Ai, que Ah, legal. que legal. Então, começou por ele. Começou por ele. E aí, como que foi a tua sensação quando tu ouviu, assim, tô na igreja? Ah, eu gostei, eu falei, tá. nossa, Assim, porque tu gostou. já tinha noção. eu já tinha essa vontade. E eu Sim. falei, tu gostou? Aí ele falou, amei. Eu quero que tu venha comigo no domingo. Ah, Que legal. Que legal. E aí, no domingo, lá estávamos nós. Eu comecei nos domingos, né? E aí, a gente começou a ir pra igreja juntos. Eu comecei a trabalhar na igreja posteriormente, né? Eu comecei a ajudar a cuidar do Instagram da igreja. Legal. E aí, veio a pandemia. Que a igreja fechou. E aí, ali foi uma grande virada de chave na minha vida. Por quê? Porque a gente começou a fazer a transmissão do culto. Então, eu, o Rodrigo e o Márcio, que era uma outra pessoa lá da igreja, a gente ia nós três, junto com os dois pastores, fazer a transmissão com o meu celular ali, eu botava o celular e ia fazer essa transmissão. E ali eu fui extremamente tocada. Porque às vezes, quando a gente tá na igreja, lá com todo mundo sentado, a gente não tá prestando muita atenção, qualquer coisa nos desfoca. Mas eu tava ali gravando, eu tava nem com o celular eu tava, porque meu celular tava transmitindo. Então eu não podia nem olhar o WhatsApp. Então eu tava focada ali. E ali começou uma grande transformação nas nossas vidas, na minha vida e na vida do meu marido. Na pandemia teve um despertar muito grande, um derramar, né? Eu acredito muito, um derramar de uma unção, assim. Eu despertei na pandemia, Eu né? também. Então, eu sinto, assim, que foi diferente. A pandemia ou desvirtuou ainda mais as pessoas, ou realmente trouxe mais para perto. Neutro não teve como permanecer, né? Verdade. Então, que lindo isso, Bru. E aí, desde então, tu segue na caminhada, vocês. Exatamente. Aí ali começou o meu caminhar com as redes sociais. Olha só. A gente tá falando da conversão dela, despertar dela, e ali já vem um propósito. Nossa, muito Então, bom. Muito legal. Deus é muito Bru. perfeito no que ele faz. Deus Não é, adianta. né? E quando a gente tá vivendo, a gente não tá entendendo nada. A gente não tá entendendo nada. Uau. Uma vez eu vi um podcast da pastora Viviane Martinello. Sim, maravilhosa. E ela fala, gurias, é uma loucura, tá? Foi na época do meu casamento, tudo dando errado. E Nossa, aí eu tava vendo... casamento entrou. Gente, é que batalha. luta! Batalha! Não, olha, quem tá... Você sabe, eu falo. Se É muita loucura. Se você é noivo, noiva, vai casar, ora, prepara. oração, Oração, jejum, oração de madrugada. 3 meses a gente fez oração de madrugada, É. porque é batalha. Porque é uma nova família, projeto de Deus, né? E o inimigo, a última coisa que ele quer é a família. Exatamente. Exato. Então, tudo tava dando errado. Eu tava indo fazer a prova do meu vestido de noiva, a pastora Viviane Martinello falando num culto que eu tava ouvindo. Ele fala assim pra alguém que tava na plateia. Bruna. Eu vou dizer, você não está entendendo o que tá acontecendo agora. Mas eu tô enxergando que Deus tá enxergando lá de cima. Tudo como peças de quebra-cabeças que vão se Nossa. encaixar o que tu tá vivendo hoje. Nossa. Hoje tu não entende, mas tu vai entender. Aí, gurias, vocês pensam que eu já procurei 500 vezes essa gravação pra escutar de novo? Eu nunca mais achei. Olha só. Mas isso faz todo sentido, né? A gente hoje, a gente tá vivendo, a gente não entende o que a gente tá vivendo. Mas Perfeito. quando a gente olha pra trás, tudo vai se encaixando como um lindo quebra-cabeça, É né? verdade. É Um verdade. quebra-cabeça perfeito. E então, quando eu comecei a trabalhar lá na igreja, cuidando das redes sociais,
né, fazendo as transmissões ali de uma maneira bem caseira mesmo. Sim. Aquilo ali me despertou a começar a publicar mais no meu Instagram, ajudar outras pessoas, porque eu falei, nossa, eu tô ajudando aqui a igreja com o conhecimento que eu tenho, mas eu poderia ajudar outras pessoas. E comecei a postar no meu Instagram falando sobre marketing digital, trazendo informações, trazendo dicas. E aí, a Sigrid, minha sócia, que era cliente, a minha história de empreendedora começou já há 10 anos atrás, com uma loja que a minha mãe tem até hoje, que se chama Boutique Maria Elvira, né? Que foi onde a gente se conheceu, né? Acho que também, não, foi 2016. Foi 2016. Isso, a loja foi 2012. Não. 2025, foi 2015 a loja, 2014 para 2015. 2014 para 2015. 2014 para 2015. Então, eu tinha a loja, a Sigrid era a nossa cliente da loja, e aí ela me seguia no Instagram, começou a ver aquelas publicações e me procurou, que ela queria lançar um curso online. E ela falou, tu sabe alguém que saiba fazer uma página de vendas? Aí eu falei, tu queria fazer tipo lançamento? Aí ela, isso. Olha, eu até andei estudando, eu posso dar uma estudada e de repente eu posso fazer isso contigo. Porque eu já Olha sabia que só. existia essa questão de ter o expert e o lançador. Eu falei, de repente, vou ser a lançadora dela. E aí, 5 anos depois, estamos aqui com 4.000 alunos, quase 5.000 alunos. A gente tem a SK, Escola de Negócios Tributários, somos sócias. E hoje a gente também tem a SK Company, que é uma empresa de inteligência tributária. Então, hoje a gente forma tributaristas na área de recuperação tributária, planejamento tributário, e a gente também executa esse serviço para os clientes através da SK Company. Então, isso se tornou algo ali que começou muito pequeno, nós duas, né? Eu sem saber o que eu estava fazendo, fui aprendendo com o carro andando, trocando a roda, e foi algo muito lindo, assim, de construção, foi algo muito lindo de eu, Bruna, que era a Bezuki Bifit, que era a Bruna do Instagram, era a Bruna que as pessoas conheciam, né, que tinha uma determinada influência, uma pessoa cheia de network, e me tornei uma pessoa dos bastidores. Nossa. Algo que eu jamais imaginei. E hoje, eu amo ser dos bastidores. legal. Que legal. Né? Então, hoje, eu estar por trás de tudo me completa. E Olha aí, só. também veio ao encontro de novas fases da minha vida como a maternidade, né? Porque vocês que estão aqui à frente do podcast, à frente de tantos projetos, vocês sabem o quanto exige da gente estar na frente das câmeras. Sim. Estar postando, estar bem consigo, né? A autoestima, o cuidado. Tu precisa estar ali todo dia, bonita, arrumada pra fazer É story. isso que as pra pessoas não postar. conseguem entender. Não é só criar uma conta no Instagram. Não, é todo por trás. O perfil no Instagram, ele é só a pontinha do iceberg. E quando tu Tem todo realmente por baixo. quer vender, né, ou transmitir uma autenticidade, tu não consegue fazer uma maquiagem, estar linda, maravilhosa e sorrir, por mais que tu entenda que aquilo é necessário, que muitas vezes vão ter dias, mas às vezes tu não vai ter vontade de fazer aquilo, porque tu vai até se sentir meio ferindo os teus valores. Então, gente, é desafiador. É É desafiador. muito Olha desafiador. como tudo se conecta, né? O trabalho de vocês com a imagem, Uhum. né? Isso que eu tô trazendo aqui, porque realmente chegou um momento, eu falei, gente, e principalmente depois que o Frederico nasceu, eu senti uma vontade, uma necessidade de ficar reclusa, de guardar. De guardar ele, né? A Ele, situação, o momento que Guardar estava minha vivendo. vida, guardar meu casamento, guardar tudo que Deus estava fazendo nos meus negócios. Então, Demais. eu senti muito isso, eu ouvia muito a pastora Vivi falando, contando de quando Deus guardou ela, né? Então, eu Muito passei, bom. se eu tiver que cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu casamento, da minha empresa com a Sigrid, eu ainda ter que postar no meu Instagram, ter as minhas alunas, as minhas mentoradas também, não tem condição. Exige, tá? exige muito. Tá. Não, só um adendo aqui que eu vou ter que falar. Que a Sigrid, que é sócia dela, não sou eu. É a maravilhosa professora Sigrid. Não, é que o nosso nome é muito incomum. Muito eu ainda, incomum. inclusive, eu comprei o curso de vocês, de tributário na Gente, época. olha como tudo tá conectado, olha que Não, loucura. eu comprei, e ela é maravilhosa. Inclusive, eu ainda brincava, né? Que 2 Sigrid incomodam muito mais. Eu amo pra ela, porque não é um nome muito comum. Mas eu adoro. Tomara que ela assista esse podcast, porque eu adorei. Adoro ela. E ela é muito autêntica.
Com certeza. Ela Né? é incrível. E assim, meninas, até a Sigrid, vou ter que falar, vou ter que contar. A Sigrid, Habla. vou ter que contar. A Sigrid é uma pessoa que eu sou muito grata, porque a gente se complementa, né? Vocês aqui sabem que sociedade é um casamento. Uhum. Né? Eu digo que eu falo mais com ela do que com meu marido muitos dias. E ela é o mesmo. E eu sempre falo, ela tem 2 filhos adolescentes. E eu tenho 2 filhos pequenos, eu digo que a gente tem 4 filhos. Né? Porque se tem um problema dentro da casa dela, Afeta. afeta. E Perfeito. se tem um problema na minha casa, afeta. E a gente tem essa empatia muito grande, esse carinho. A gente aprendeu a ter esse amor uma pela outra, né? É. E a Sigrid também tá vivendo um processo muito legal na vida dela, com o filho dela buscando a igreja. Que legal. Né? Ai, que Então, assim, tá maravilhoso. sendo muito lindo Que vivenciar presente. isso. Eu sempre orei muito por isso também. Muito bom. Então, eu fico muito feliz de ver, assim, Deus também agindo na vida dela. E legal. tenho certeza que vai ser pra honra e glória do Senhor. Ah, É Ai, que Deus que arrebata lindo. na hora certa, né? certeza. Chega uma hora que tu vai fugindo. Que nem a gente falou, eu também, eu comecei minha caminhada ali com Jesus em 2020, na pandemia. Uhum. Né? De uma forma completamente despretensiosa, com o devocional Café com Deus Pai, e eu ia assistindo David Leonardo, Claro. né? Que era o que tinha. Uhum. Então, ali Deus foi começando a me instruir, foi me tirando de lugares, foi me mostrando, tinha comportamentos já. E hoje, comportamentos, conversas, lugares, amizades, que tu vai olhando assim, isso não me pertence mais. Nossa. Com certeza, com certeza. E Deus vai colocando E outras vai, pessoas no exato, lugar. ele vai tirando e vai colocando. Ele tira e coloca, ele tira e Ele coloca. tira e coloca. É o quebra-cabeças. É, as É, pessoas estão no mundo, elas ficam, ai meu Deus, se eu me posicionar em Jesus, eu vou perder. Perder Não. o quê? Gente, com Jesus é tudo tão maravilhoso, não é que seja fácil, né? Mas requer um posicionamento nosso, mas é libertador. Em Jesus nós somos verdadeiramente livres, né? Eu tava vendo agora a época do carnaval, assim, gente, a gente olha e fala, meu Deus, as pessoas são escravas. Meu Deus. Escravas do prazer, escravas carne, de vícios, vícios, escravos da nossa. carne. Em Jesus nós somos livres. E as pessoas acham que é o contrário, né? Que quem É. tá em Jesus é Exato. preso, que a gente Exato. vai pra uma As religião. pessoas acham que cristão é chato. Nossa, Ter uma vida cristã é chato. é dinâmica. Eu não posso falar, sou muito Não, pentecostal, a gente tava então, até- a assim, gente eu adoro o Espírito Santo. Comigo é muito dinâmico. E a gente tava até falando antes, quando eu conheci a Bru, eu ainda não tinha despertado, mas ela sim. Então ela falava de vez em quando, né? E eu ainda olhava e falava, gente, uma mulher tão bonita, tão elegante, crente? Não. É possível. Então, quando a gente tá no mundo, a gente tem preconceitos, né? A gente acha, a gente tá em Jesus, E o é maravilhoso. preconceito vem dentro de casa, né, meninas? Sim. Então, Sim, assim, muito. eu muito fui chamada de irmã Bruna dentro de casa. Sim. É, eu sou a Beata. A irmã Bruna. Eu é pastorinha. É. A irmã Bruna. Pastorinha, Eu é a irmã aham. Bruna. Então, assim, e hoje, vou falar. Vou falar. Esses dias eu tava comentando, falei, fulana de tal vai na igreja tal. E a minha mãe, eu fui nessa igreja. Eu, oi? Como assim? Ó. Aí eu falei, tu foi? Ela, sim, também fui na outra igreja tal. Ela não me contou pra não se sentir pressionada, mas sim. ela começou a buscar, Ai, né? que demais. Também. Um exemplo, né? E hoje meu pai tá dentro da igreja. Ai, que Nossa, Meus que maravilhoso. sogros vão de vez presente, em Bru. quando. Então, assim, a gente, querendo ou não, a gente vai influenciando as Sim. pessoas que estão à nossa volta. E a gente tem um papel de influência muito grande na vida das pessoas, né? Tem aquele livro, Minha Vida com Propósito, acho que é, Uhum. né? Maravilhoso. Foi essencial no início da minha Foi. conversão. Pra mim também. Foi muito A gente incrível. leu agora no Clube do Eu Livro. lembro que tu leu e tu usava os post-its, não era? Isso. Exatamente. Muito maravilhoso. São 40 e poucos 42. dias. 42 dias. E aí, todos os dias eu colocava a frase num post-it e colava com mais de um ano colado no meu escritório, assim, na parede. Pra eu lembrar, né? Eu acredito que vem daquele livro isso. Que lá ele fala que tem pessoas que só vão ser alcançadas por Jesus através da tua vida, É. né? Perfeito. Por que isso? Porque tem pessoas que às vezes elas estão inacessíveis, Uhum. mas que tem uma proximidade contigo, que tu tem uma certa influência sobre a vida dela, ou um testemunho, ou enxergou a transformação na tua vida, então só tu tem capacidade de transformar aquela pessoa. Uhum. Exatamente. Então, eu sempre falo isso também no meu trabalho, no marketing, que quando a Beta, né, vocês todas aqui, fazem um trabalho lindo no digital, de alcançar pessoas que não seriam talvez alcançadas se não fosse por vocês, né, de transformação, não só na parte da fé, né? Mas na parte da autoconfiança, na Com parte certeza, de imagem, na a gente vida, sabe né? que na vida isso tudo impacta diretamente carreira,
casamento, família, né? Em diversos patamares diferentes. Então, eu sempre falo que no marketing digital, quando a gente fica com vergonha, a gente fica se recolhendo, a gente, não quero. Claro, né? Tem que nem eu senti no meu coração um período de ficar afastada, né? Porque eu falo até a Sigrid, minha sócia, me cobrava. Falava, Bruna, por que tu não posta? Eu falei, porque eu não tô ganhando nada postando. Eu não tô hoje, eu trabalho no bastidor. Quando eu posto algo ali, eu não tenho nada para oferecer para essas pessoas de um infoproduto ou outra coisa. Então, para mim, hoje não faz sentido eu me expor. Muito bom. Né? Mas quando tu tem algo para agregar na vida das Show. pessoas e tu não compartilha, É um crime. é egoísmo. É um Egoísmo. crime. É egoísmo. egoísmo. É o egoísmo. Então, quando tu tem algo pra compartilhar que realmente vai transformar a vida das pessoas, e isso é em todas as áreas. É na medicina, é na odontologia, é na moda, Toda. é em tudo, em todas as áreas. Se tu não tivesse compartilhado lá no início, quando o marketing começou a queimar o teu coração, tu não teria talvez se conectado com a tua Com sócia. certeza, não A teria. Ela, não, importância, né? ela jamais saberia, assim, ó, que eu tava trabalhando com isso. Perfeito. Então Deus usa. Deus usa as redes sociais. Eu sou prova viva disso. Com certeza. Deus usa as redes sociais para alcançar pessoas. E a gente estava até falando no podcast anterior, né? Se você não assistiu, assista. Vai lá, da semana passada. Mas a gente estava falando sobre posicionamento, né? De protagonismo, posicionamento. Quando a gente tem um propósito, a gente precisa dar voz a isso. E não dar voz a isso é um desperdício. Exatamente. É um desperdício porque Jesus usa isso, né? Exatamente. E, Mas é que as pessoas têm muito. A questão da rede social, ela deu muita voz pra muita gente. Exato. E aí a gente entra num patamar onde que muitas mulheres não têm a identidade firmada. Esse é o problema. E aí, quando a gente não tem a identidade firmada, né, que a gente não se conhece, que a gente não sabe quem a gente paralisa por qualquer coisa. Sim. E eu sempre digo para todas as minhas clientes, todas as minhas mentoradas que já passaram por mim, elas ficam assim, tá, mas eu vou compartilhar o quê? Compartilha que seja uma receita de bolo. A gente sempre tem alguma coisa para ensinar. A tua história já ensina alguém. O que te aconteceu, ou daqui a pouco uma conversa que tu teve com uma amiga, qualquer coisa, compartilha. Porque isso é importante para as pessoas. Não é para te atingir multidões, só atingir uma pessoa. Nossa, imagina. Gente, já fez diferença. Eu lembro muito da minha história, porque eu era low profile, eu compartilhava a minha vida pessoal, eu sempre gostei de fotografia, sempre gostei do belo. A estética pra mim é muito importante, sempre gostei. Então meu Instagram era bonitinho, tá, mas era pessoal. Beleza, era até privado. E aí quando eu despertei, comecei a fazer devocional, eu postava um livro, eu postava a Bíblia, eu postava dando dicas e não era de qualquer jeito, era bonitinho. Eu fazia aquele story dando tudo de mim. E como isso alcançou pessoas? As pessoas, ai, como tu posta é bonito, dá vontade de ler, dá vontade de ficar ali. Sim, a tá tua sendo marca que tá legal, sendo fortalecida tá para as sendo pessoas. legal, que Bíblia eu leio? Aí começa assim, né? Que Bíblia eu leio, que livro, pai. Então, assim, colocar amor no que tu faz e compartilhar. Se tá transformando a tua vida, compartilha, né? Porque o Instagram, a internet deu voz para tantas pessoas, as pessoas boas precisam se levantar. Exatamente. E a gente volta para aquilo que a Bruna falou, a identidade, é a marca. As pessoas, quando pensam em beleza, pensam em harmonia, estética, não tem como não lembrar na Beto. Exatamente. Né? Então, bem isso isso. são marcas que a gente vai deixando nas pessoas. Por isso que é importante a gente ter identidade, a gente se conhecer, né? E a gente mostrar para as pessoas quem a gente é. Não é sobre criar personagem em rede social, não é sobre só mostrar o que é o mimimei, né, o tempo todo, mas é mostrar a tua verdade. É né? só, Quem tu é. só o glamour, né? Eu, por trabalhar com marca pessoal, eu sempre digo, gente, a tua estranheza é o que vai conectar com as pessoas. A vulnerabilidade. Ótima frase, vou Gente, adotar. é a tua estranheza que vai conectar com as pessoas. É a tua essência, quem tu é, a tua autenticidade. O que a Bruna faz, o que a Sigrid faz, o que a Beta faz, daqui a pouco não faz sentido pra mim. E não tenho por que eu querer, só pra pertencer. A marca pessoal, a identidade e trabalhar no digital é muito sobre isso, né? É as pessoas serem quem elas são de Porque verdade. tu vai identificar tua tribo. Exato. Tu vai encontrar o semelhante. Tem espaço pra todo desde mundo. que tu consiga ter a tua identidade. É verdade. A gente volta novamente a bater na identidade. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que postar ou ficam replicando o que vem no Instagram dos outros ou nas redes sociais dos outros. E na verdade é porque não tem identidade. E aí começa a falar de várias coisas que não faz sentido. Tu não passa autoridade. Tu vê a pessoa de fora, vê quando é uma Personagem? Você precisa ser
intencional e estratégico. Né? Ah, Eu exato, acredito total. que Com bom, certeza. eu tô postando qualquer coisa. Não, eu tô postando com uma intenção de alcançar alguém, de alcançar pessoas, de alcançar vidas, de alcançar almas no final das contas, né? Não é postar qualquer coisinha. Às vezes dá vontade de postar uma opinião. Às vezes eu tenho vontade de postar uma opinião, vontade de compartilhar aquilo. Ira Ou santa. postar um momento engraçado ali da minha vida, mas eu paro e penso, ai não, eu vou guardar esse momento só pra mim. Exato. Esse momento aqui vai ficar só pra mim, não preciso postar. Ai, sabe? Não preciso postar. Então, assim, é ser estratégico e intencional. Hoje eu sou muito estratégico e intencional. Tudo que eu posto Perfeito. não é sobre ser personagem, mas é pensar, o que Isso eu quero me- com isso isso? agrega. Isso, Mas isso vai perfeito. muito na questão de tu já saber quem tu é. Tu Não, saber é o verdade. público que tu É já tem verdade, esse conhecimento. verdade. Exato. Hoje mesmo eu tava conversando de uma pessoa que a gente acompanha, tudo profissional, e que compartilhou altos vídeos curtindo o carnaval. Aquilo gerou um ruído Sim. na imagem. A gente tem que cuidar muito quem a gente quer ser, Por isso que tem o transparecer. Close Friends lá, gente. É, gente. Não foi Não feito. Por nada. Primeiro lugar, né? Gente, carnaval, né? Não precisava. Agora, aí ainda vai lá e compartilha isso pra todo mundo ver. Gera um ruído de imagem tão grande que é aquilo, né? Tudo que tu demorou, talvez, um tempo pra construir, com um único story, Destrói. Verdade. Fica Destrói. incoerente. é incoerente com aquilo que tu tá passando, né? Perfeito. E isso que tu falou, Beta, assim, realmente, tem coisas que eu quero guardar pra mim, né? Então, eu vivi um período agora da minha vida que eu queria guardar pra mim, Ótimo. né? E agora entrando dessa questão da fé, né? A gente compartilha o testemunho, compartilha o devocional, compartilha a Bíblia, compartilha indo ao culto, compartilha o louvor. Isso tudo é maravilhoso. Mas quando a gente também tá falando de empreendedoras aqui, falando com mulheres empreendedoras, a gente precisa falar, repetir, afirmar 1000 vezes. Se tu não te posicionar na internet, tu vai ser atropelada. O outro te posiciona. Outra pessoa vai te posicionar. Então, tu precisa ter a tua marca na internet. Tu precisa criar isso. E aí vem a identidade. Qual que é o meu propósito com isso, né? Ou eu deixei de postar porque eu não tinha vontade e porque eu também não precisava postar. Perfeito. Porque se eu precisasse postar para vender qualquer coisa, seja um produto da loja, quando eu tinha loja de roupas, ou fosse um infoproduto, ou fosse um curso, ou qualquer coisa, uma consultoria, eu iria postar, querendo ou não. Perfeito. Sim. Querendo Como ou não, tu porque postou a lá gente... no início e tu se conectou com a tua sócia. Exatamente, porque a gente tem que ter também esse compromisso, essa disciplina, né? Exato. E aí, entrando na questão O de... Instagram é uma loja, né? O Instagram é uma vitrine. Pensa, eu sempre digo, pensa que ele é uma loja. Que horas tua loja abre e que horas a Perfeito. tua loja fecha? Exato. Muito legal. Eu falo no método, no Capital Digital, que o Instagram, ele tem que estar dentro do teu escopo de trabalho, da tua agenda, né? Perfeito. Uma coisa super importante para mulheres, mães, cheias de agenda, de coisas para fazer, né? Eu passei por um período, quando o Fred nasceu, ali, que eu me desencontrei. Meu Deus, e agora como é que eu vou dar conta de tudo? É muito comum, né? Muito comum de acontecer. E uma coisa que me ajudou muito, né? E eu sempre falo, até postei várias vezes no meu Instagram, falando sobre isso dentro do método Capital Digital da agenda. Isso também me ajudou muito como mãe depois, a me reorganizar na minha vida, né? Ter dentro da minha agenda os momentos que eu vou na academia, que eu tenho personal, o momento que eu vou fazer uma massagem, o momento que eu vou fazer minha unha. Então, os momentos das minhas reuniões. E aí, a gente ter plena consciência de que, bom, neste momento aqui, eu vou deixar o meu filho com a babá ou com alguém, com a rede de apoio. Graças a Deus eu tenho essa possibilidade. E vou fazer as minhas coisas. Porque eu tinha rede de apoio, eu tinha as possibilidades e eu não usufruía. Porque eu falava assim, não, eu tenho que ficar com ele o tempo todo. Controle. Porque não sei o Olha quê. só. Porque o controle. Então, abri mão desse controle, né? Olha só. E no método do Capital Digital, eu falo que a gente tem que ter um horário dentro dessa agenda para produzir conteúdo. Perfeito. Tem que ter dentro da agenda. Se tu é empreendedora, tu tem o horário que tu vai pagar os boletos do mês, que tu vai fazer a conferência, ou que tu vai enviar a mensagem para tua cliente. Tu tem lá a agenda, que vai conferir a tua agenda da semana. Tu tem que ter um horário específico para produzir conteúdo. Ah, eu contratei uma agência para fazer para mim. Não. Uma coisa é delegar e a outra coisa é delargar. Sim. Perfeito. Né? Então, Perfeito. se tu contratou uma agência para fazer para ti, igual tu vai precisar ter um horário para fazer as gravações, porque hoje as redes sociais elas são muito de vídeo,
né? O vídeo performa muito melhor. A gente fica transitando aí, né? O Instagram, às vezes ele tá entregando mais vídeo, outras vezes ele tá entregando mais imagem, outras vezes tá entregando mais carrossel. Mas, de qualquer forma, a gente tem que produzir todo tipo de conteúdo. E tem que se dedicar, E né? tem que se dedicar. Então vai ser o dia que tu vai te arrumar, que tu vai lá fazer o teu cabelo, tua maquiagem, tu vai trocar de roupa, tu vai ter que isso aqui, tu não vai chegar lá sem saber o que tu vai falar. Não, Perfeito. tu tem que ter uma agenda anterior pra ti escrever aquele conteúdo, fazer uma pesquisa, se dedicar. E aí, tu produzir o teu conteúdo no teu horário, na tua agenda. Então, Perfeito, precisa muito ter bom. essa disciplina Perfeito. e esse propósito, que vai ser o propósito o quê? De vender. Propósito, porque não é hobby, né? Não é hobby, ninguém não é tá só ali, hobby, ninguém tá né? ali. E muito interessante que tu falou isso, Bru, perfeito. E complementando com a Ju, que falou que horas que tu abre tua loja, né? Eu vi esses dias, acho que semana passada, uma pessoa que é especialista em marketing de conteúdo falando que ela tem uma máxima pra ela, que é postar de manhã. Se tu não postar de manhã, tu vai, passa meio-dia, aí passou meio-dia, aí chegou de tarde, já tá muito tarde. Então é sobre isso, é sobre abrir a tua loja, né? É, Posta de manhã, sei lá, estipula ali 10 horas da manhã vai ser meu primeiro post, até mais cedo, né? Antes das 10. Então, assim, muito legal isso, né? Botar como realmente rotina, né? E prioridade. É que o Instagram é um Porque negócio, é que as gente. pessoas olham o Instagram como hobby, né? E eu sempre digo, o Instagram, ele te dá a possibilidade de tu vender e trabalhar de graça, porque ele não te cobra pra estar ali. exatamente. Perfeito. Não sabemos agora até tá chegando os quando. dias das mulheres, né? Mas muitas Não feministas falam que o feminismo que deu a possibilidade da mulher trabalhar, não, graças ao capitalismo, graças ao celular, graças ao Muitas mulheres, mães, que estavam ali Exato. sem ter rede de apoio, sem ter possibilidade de trabalhar. Tem uma estão renda. hoje compartilhando o seu dia a dia e Perfeito. trabalhando com Não, eles. o mercado de maravilhoso. afiliados, gente. O mercado de afiliados. Olha quantas Não, mães. maravilhoso, é muita oportunidade. Ali, né? Muito, muito. Ah, não, Muita oportunidade. Aí entra a questão dos afiliados, entra no bastidor, que muitas vezes tu não Exato. precisa estar ali, tu só tá fazendo Exato, gente. a entrega pros outros. Hoje eu tenho 12 pessoas na minha equipe. Tá? Legal. Todos trabalham remoto. Bacana. Todos Imagina, fazem os não. seus Nossa, horários. Qualidade de vida, gente. E, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que não querem, Aham. que querem dar desculpa, Uhum. né? Então, assim, é uma questão de tu querer, tu tem tudo na mão, né? Verdade. Tu tem todas as oportunidades. Vou dar um exemplo agora. Eu tô procurando uma pessoa para trabalhar com criação de conteúdo. E eu compartilhei no meu Instagram um story falando dessa vaga. Foi super compartilhado. Eu recebi várias mensagens no direct de pessoas interessadas e para todas eu enviei a mesma mensagem. Oi, muito obrigada pelo interesse. Pode enviar o teu currículo pro meu e-mail. Assim, ó. Mas eu acho que umas 15 pessoas me mandaram direct. Sabe quantos currículos eu recebi? 3. É, É. deixa eu ver. Então, Mas é assim, que né, gente? oportunidade Aí não adianta orar, tem. É. pedir oportunidade. Oportunidade não tem. ter, é oração, né? Tem que ter Criação. ação. É, É verdade, perfeito. E tu sabe que uma das coisas que eu vejo muito nos negócios das mulheres até é a falta de processo. Tudo isso que tu falou é um processo. Tu Com precisa certeza. ter na tua empresa o horário para tal tarefa. Quando tu não tem esse horário, tu não consegue, por exemplo, chegar e falar, olha, eu quero postar. Ai, mas eu não consigo, porque 10 horas um dia eu tô da minha casa, no outro dia eu tenho que abrir minha empresa, no outro dia eu tô tendo que atender, porque tu não tem um processo claro dentro do teu negócio. E aí tu não consegue ter essa previsibilidade nem de fazer uma agenda. Então, antes de tudo, tu tem que ter o processo. Esse Perfeito. processo, ele é muito importante e ele te dá muita clareza. Até para tu poder postar numa rede, para tu ter o teu tempo de lazer, que é muito importante. Perfeito. É verdade. Tem De que ser. autocuidado. Não, total, Tudo. total. Tudo passa por essa organização prévia. Perfeito. E respeitar a agenda, né? É. Respeitar. Eu aprendi isso ao longo do tempo, né? Eu tive uma pessoa que eu trabalhei com ela, eu lancei os cursos dela, a Jéssica, que trabalha com processos, trabalha com gestão de empresas. E eu aprendi com ela a usar o Google Agenda. O Google Agenda é aliado. Maravilhoso. Então, hoje eu tinha o horário aqui com vocês. Eu tinha o horário antes que eu ia fazer o meu cabelo. Eu tinha o horário... Tava tudo na minha agenda. E eu sempre coloco um Perfeito. tempinho a mais, que é o tempo do deslocamento. Perfeito. Né, Claro, o as tempo de pessoas um não imprevisto. calculam. E aí, não tem erro, gente. É seguir a agenda. É seguir a agenda. Se eu sei
que eu tenho que sair de casa, que eu tenho que estar lá tal horário, eu sei que eu tenho que sair tal horário, e as coisas, elas ficam visuais. Eu acho que nós, mulheres, somos muito visuais. Sim. Perfeito, Né? perfeito. Muito visuais. E tem então... muita gente que subestima o poder de uma agenda, de um Rotina. planner, de uma As pessoas rotina. reclamam, as pessoas reclamam muito- muito. Ah, eu odeio rotina. Mas, gente, se tu não tem rotina, tu tá... Eu não sei o que que é uma vida sem rotina. Com criança não existe. Fala Era de rotina, isso pelo amor de que eu santo ia Deus. falar. Na É uma maternidade. Não tem... Eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que na maternidade o que mais tem que ter é rotina e organização. Tem Senão que tu ter. não dá conta. Tem E que tem ter. muita mulher estressada, sobrecarregada, e ela só tá desorganizada. Na verdade, é Não, isso, não, né? exato, Muita não tem mulher rotina, tá com planejamento. depressão, é falta de planejamento, é falta de uma organização. Ai, não consigo Né? ir na academia. Perfeito. Gente, assim, se eu não tiver, hoje eu vou contar pra vocês. Eu queria ir na academia todos os dias. Talvez eu até poderia. Talvez eu até conseguiria. Uhum. Mas eu só vou quando eu tenho horário com a personal. E eu aprendi isso ao longo da minha vida, tá? Agora, voltando no tempo, eu fui sócia da minha mãe por muitos anos. A gente teve a empresa juntas. E eu fazia terapia na época, e a minha psicóloga falava, Bruna, a grande virada de chave na tua vida vai ser quando tu não tiver mais empresa com a tua mãe. Uau. Por quê? Porque ela era minha mãe. Aham. E aí, onde que entrava a minha responsabilidade? Não entrava. Que a mãe... Porque ela era minha mãe, eu não tinha uma autorresponsabilidade comigo, com o meu negócio. Eu chegava atrasada, eu não fazia o que eu deveria. Então, quando eu não tive mais a sociedade com ela, quando eu saí da sociedade com ela depois que eu já tinha iniciado meu outro negócio, mas quando eu comecei um negócio que dependia única e exclusivamente de mim, e que se eu não fizesse, não seria feito, e aí também entra muito quando que eu saí de casa na pandemia, eu fui e casei, então também, se eu não tirasse a louça da pia, a louça não ia sumir de lá. Não caminha sozinha e vai pro... Quando eu me mudei, eu fui morar com o Rodrigo, eu ligava pra minha mãe e eu falava assim, ai, mãe, eu tô te ligando hoje só pra te pedir desculpa por eu ter sido tão bagunceira. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Olha, tu reclamava até pouco. Olha, gente, a mãe brigava comigo. Uma vez ela me jogou uma abobrinha. Tão irritada, porque eu era muito bagunceira. E aí, é aquilo que hoje a gente vê pessoas que a gente tá... A geração, não só as mulheres, homens e mulheres, a gente tá ficando tempo demais dentro da casa do nosso pai e da nossa mãe. A gente tá ficando tempo demais e aí a gente não amadurece. E eu fui ter essa autorresponsabilidade de fazer as coisas acontecer quando eu saí da casa da minha mãe e quando eu fui ter o meu negócio sem ela. Aí que eu fui ter autorresponsabilidade, fui entender isso e fui fazer as coisas acontecer. E aí a prosperidade veio até mim. Uau, Sim. uau, eu senti isso na pele, porque eu morava em Florianópolis com a minha mãe, e por mais que eu tivesse uma vida já bem responsável, desde novinha, minha mãe nunca foi aquela mãe de levar no colégio. Então, 8 anos de idade, 10 anos de idade, eu já pegava ônibus. Então, assim, né, eu nunca tive mamãe para me levar no colégio e me buscar. Te vira, entendeu? E graças a Deus, né, nunca aconteceu nada de grave comigo. Mas, assim, isso me trouxe muita responsabilidade. Mas eu só fui realmente ser autorresponsável, amadurecer quando eu me mudei para Porto Alegre e fui morar sozinha. É morar incrível. sozinha, né? Incrível. Ser responsável. Quando eu saí de casa para morar com o Lucas, eu digo que eu não sabia nem o preço da gasolina. Eu vi uma frase esses dias que é uma pessoa, uma mulher sem carga é inútil. Assim como um homem A sem gente boleto. precisa ter responsabilidade Também. nas costas. A gente precisa ter responsabilidades nas costas. É A pessoa verdade. realmente só amadurece com Eu saí responsabilidade de casa nas com costas. 23 para 24. Agora eu retomei, voltei a morar com a minha mãe, porque meu pai faleceu. Eu sou filha única, minha mãe tem 86 anos. Então, agora a dona da casa sou eu, né? Uma outra fase. É, exato. Eu digo, eu sou a Ruth. Boa. É, Ruth Noemi. E aí eu vejo muito que a gente vive uma geração de Peter Pan. Perfeito. Totalmente. Porque são Perfeito. os adultos que querem continuar sendo crianças, que não têm responsabilidade. Perfeito. Né? E aí a gente tem mais um agravante nisso tudo, é que os pais hoje em dia, eles facilitam a vida dos filhos. Facilita. É. Eu tive a vida muito facilitada, né?
que eu disse pra vocês, minha infância foi ótima, minha adolescência foi ótima, mas eu olho pra trás e eu vejo que isso foi prejudicial de uma certa forma, Total. né? Total. Aham. E aí, quando eu precisei assumir essa responsabilidade, gente, doeu muito. Dói, Dói né? A eterna princesinha do papai, que nem eu digo, né? Fala, aqui tá a princesa do papai. Foi muito difícil. E a vida bate, e ela cobra, e ela exige Quando- responsabilidade. Quando eu vim morar em Porto Alegre, foi pra me aproximar do meu pai. Eu não fui morar com ele, mas meu pai não aliviou pra mim. Eu achei que ele ia aliviar, né? Não aliviou pra mim, ele me fez assim. Mas, gente, hoje eu olho pra trás, na época eu fiquei revoltada. Bati de Forjou quem frente. tu é, né? Hoje eu olho pra trás e falo, que bom que meu pai foi aquele carrasco que ele foi. Eu agradeço. Exatamente. Porque, assim, claro, tem questões ali, mas assim, é isso, sabe? A gente só amadurece quando a gente sente na pele, né? Exato. E assim, né, a família, algo que agora tu falou do teu pai, né? A gente viveu um momento juntas bem importante pra mim, que me fez amadurecer muito com o meu pai. E a gente hoje precisa entender que o projeto de Deus da família é aquilo, né? Deixe a sua parentela, deixar os seus pais, a sua mãe, formar a sua família. E a Perfeito. gente não tem mais visto isso Não hoje. tem. A gente vê famílias, jovens famílias, que acabam muitas vezes não indo para frente, porque são pais que não soltam os filhos Perfeito. e filhos que se tornam esposas, maridos, homens e mulheres, que não conseguem largar os seus pais Não. para viver o seu propósito, para viver a sua família e a sua responsabilidade. E isso foi uma grande virada de chave na Uau. minha vida também, né? Nossa, Então, muito quando eu bom. percebi que o meu pai e a minha mãe, eles têm os problemas deles, eles são eles, as características que não vão mudar, que eu tenho que ser, que eu não posso ser egoísta de querer, a gente tem esse egoísmo de Sim. querer mudar, a gente assim, Fazer né? a visão, nossa, ser a visão Nó- certa. Não, quem somos nós? É. Pra querer dizer pro pai e pra mãe da gente, A gente coloca no lugar de Deus, né? Muitas É. vezes. pra Não, dizer pro total. pai e pra mãe da gente que nos deram a vida, que construíram quem nós somos, o que é melhor pra eles. A É gente verdade. pode, claro, né, em determinados momentos ali, mas a gente tem uma lista, um checklist, e aí eu acredito também que essa fase de virada de adolescente para adulto, a gente se dá conta que pai e mãe não é perfeito. É. Perfeito. A gente quebra, rasga aquele padrão, aquela visão, né? Cai aquela Super-heróis. venda, super-heróis, e a Aham. gente se dá conta disso. E aí também a gente se dá conta do que eles precisaram enfrentar, das batalhas deles, porque a gente tá começando a viver isso, Perfeito. né? Então é uma fase muito bonita, mas Uhum. que se a gente não tá firmada, né, em rocha, se a gente tá ali com um solo de areia, Uhum. a coisa gente desanda. desaba. A coisa A gente desanda. desaba, porque não é fácil Não é. viver tudo isso, né? Não é? E Mas- quando a gente se posiciona em Jesus e a gente tem princípios, né? Que não muda, né? Princípios que não são subjetivos, né? Que a gente não relativiza e a gente confronta o mundo. A gente fala, por exemplo, essa questão, tem que deixar pai e mãe. Mas como assim? Que isso? É. Não, peraí, eu tenho que amar, eu tenho que honrar, ok. Mas o honrar pai e mãe é justamente tu ir viver a tua É isso vida, que eu ia falar construir agora. a tua família. Eu não consigo imaginar, por exemplo, tem muita questão de sogra aí, né? Que não quer ver o filho amadurecer, crescer, casar. Gente, tudo que eu mais Ou nenhuma quero é mulher que meus presta. filhos casem o mais cedo e sejam felizes, encontrem uma mulher e vai viver a vida, porque é pra isso que eles foram criados. Exatamente. Então é disfuncional quando tu tenta controlar isso, né? E o que a gente mais vê. É o que a Nossa, gente eu mais vê. lembro que quando eu me... Olha só, quando eu me separei. Quando eu saí de casa e fui morar Separou com... do Paps. Me separei do Paps. Eu, na verdade, não me separei, porque eu fiquei 2 anos, eu tinha 21 anos. Eu fiquei 2 anos, olha só o que eu fazia. Eu morava na Zona Sul, meu marido trabalhava na Zona Norte e o meu pai morava na Zona Norte. Eu ia até o serviço do meu marido, deixava o meu marido lá, ia pra casa do meu pai, Papis. tomava café com meu pai, tudo muito cedo. Às vezes eu acordava 5 horas da manhã para estar junto do meu pai na hora que ele fosse sair do trabalho. Olha Eu só. fiquei fazendo isso muito tempo. E eu vi o quanto isso estava atrasando a minha vida Teu crescimento. com o meu marido. Porque eu vivia ainda dentro da casa do meu pai e a minha casa com meu marido era um momento onde eu ia dormir. Isso é Eu péssimo. desfrutava toda a minha casa durante o dia
E depois, eu fiquei fazendo isso por 2 anos. Mas sabe o que muito acontece que eu prejudicial. vejo? Uma coisa que eu muito. vejo é porque a gente não foi ensinado da forma correta o que era honrar pai e mãe. É. E isso é uma grande dificuldade que eu vejo na nossa geração. É verdade. A gente não sabe o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é ser chiclete com pai e mãe pro resto da vida. Uhum. É entender que, filho, tu tem obrigação de dar certo. Exato. É, É a melhor verdade. forma de honrar pai e mãe. É dar verdade. certo na vida. É verdade. Não é bancar materialmente pai e mãe. Se tu tem condições, é óbvio, claro, você é pai e mãe, entendeu? Mas não é sobre isso. Não é tu viver a vida conjugal com mãe e pai. Tanto é que a gente pode pegar esse exemplo que tava todo mundo falando durante um período ali, de férias com a sogra, alguma coisa com a sogra. O que foi os vídeos que surgiam na internet sobre aquilo? De mães beijando o filho na boca, dando selinho. É, Sim, não, inadmissível. Que Inadmissível isso, gente? Pra mim, isso não existe. Não tem possibilidade de um negócio desses. Perfeito. E os filhos acham bonitinho. Não, que marido vai E se tu for criticar isso, tu é... Tu é Louca! Tu é louca? Tu é louca. Tu não tá Aham. vendo que minha mãe me ama. Não, só um pouquinho. Pra mim, isso Isso não, não é amor, tem não é cabimento. amor. Isso um não é amor, é negócio Isso é atraso. desses. Isso é atraso. É, Isso é atraso. isso não é Tanto amor. de vida para o filho, como para a mãe. E aí tu vai ver a história que tá por trás. É o quê? É aquela mãe que se separou. Abandono. Muitas vezes teve o abandono. O filho Ficou ali, supriu o papel é aquele do filho homem. que é criado pra nunca vai abandonar a mamãe, né, filho? Porque nenhuma mulher presta. Porque mamãe é pro resto da vida, né? Casamento não é eterno. Eu tenho uma teoria pra isso. É que quando pessoas não têm filho, quando as pessoas têm filho sem a perspectiva de Deus. Porque tu não cria filho pra Exato. ti. É Tu cria disfuncional filho desde o pra começo. Deus. Desde o começo. É desde o Por começo. isso que eu quero muito ser mãe, ter filhos, né? Mas eu entreguei isso pra Deus. Porque eu entendo que a partir do momento que eu não controlo a vida, Uhum. não é da minha jurisdição. Isso sai um peso das costas, porque é Sim. pra Deus. O filho não é pra mim. É. Filho Filho é pro não mundo. é pra mim, filho é pra Deus. Tem essa questão do mundo, né? Filho Mas pro... a gente fala, não é pro mundo, é pra Deus, é dele. É dele. Então, assim, em que momento que eu quero controlar? Em que Filho é momento... emprestado. Exatamente, tu é só um treinador E- por um e- tempo. Pai e mãe bons são os pais e mães que são treinadores e depois se tornam dispensáveis, E não, né? e não é fácil, tá? Tem um mas ditado. a gente, falar. a gente vai É, entrar no viés na maternidade, maternidade. perfeito que a gente seguiu esse Então- rumo, porque eu acho um assunto assim que eu poderia ficar falando horas sobre isso. Mas antes, vamos voltar sobre o empreendedorismo ali, Bruno, que eu quero ainda te fazer umas perguntas, porque eu fiquei maravilhada com a tua história, porque eu vejo que Deus te deu um propósito quando você estava servindo Ele. Isso é maravilhoso. Muito bom. Foi assim comigo, o Shaul. O Shaul foi um projeto que ele me deu quando eu já estava caminhando com ele. A minha profissão, ele me deu, confirmando em cima de Esther, tratamento, né, exterior, de beleza, que as mulheres precisam disso, quando eu já estava caminhando com ele. Então, assim, muitas pessoas, às vezes as pessoas acham que, em Deus, então, eu preciso separar. É o sagrado e o secular. Não. Quando tu tá, tudo acaba Tudo. porque tudo é para Tudo ele, é pra tudo ele. vem dele, tudo volta para ele. Então muito lindo isso que ele te deu um propósito, né? A tua profissão hoje, você estando lá na igreja, quando você se converteu, se posicionou, despertou e servindo ele, isso foi maravilhoso. Eu sinto isso. O primeiro brunch, que foi o primeiro, né, os nossos brunches, que são os eventos presenciais dentro do ecossistema Shaul, foi lendo Mulher de Provérbios 31. Pela primeira vez. Eu já ouvia falar dela, mas eu não dava bola. Quando eu li, eu falei, uau, nós temos aqui um modelo a ser seguido de uma mulher completa, empreendedora, mãe, que cuida de si e que é temente a Deus. Uau, a gente precisa fazer uma imersão para falar sobre essa mulher, porque mais pessoas precisam conhecer ela. E a mesa, porque, enfim, eu fui despertada muito à mesa posta e tal, né? Então, brunch é mesa posta, porque eu amo brunch. Então, assim, Deus foi me dando essas inspirações, esses projetos, e olha onde estamos hoje, né? É muito Então, legal. Deus, quando tu tá em Deus, ele ressignifica tudo na tua vida. E muitas vezes as pessoas pensam assim, eu quero encontrar meu propósito, eu quero encontrar meu propósito. Firma a tua identidade nele, que o teu propósito te encontra. Assim como encontrou a Bru, assim como me encontrou cada uma de nós aqui. Então, só queria linkar Exato. isso da tua história, que é muito lindo. Sabe, Beta, que a gente também, a gente fica pensando, né? Ai, tá, tudo bem, hoje eu sou uma empresária, infoprodutora. Como que eu toco as pessoas? E às vezes a gente não tá sensível para olhar isso. Perfeito. Mas hoje
eu tenho uma equipe maravilhosa, né? A gente tem um valor muito forte dentro dos nossos negócios, que é a família. Perfeito. E isso faz diferença na vida Total. das pessoas que trabalham com a gente. E também dos nossos alunos. Porque, querendo ou não, com um curso que a gente oferece ali, que a gente dá o nosso melhor, né? Que a gente procura, tá sempre buscando trazer coisas novas, dar suporte, ajudar. Vidas são transformadas. Perfeito. Então, isso é propósito também. E às Uau. vezes a pessoa fala assim, mas eu, sei lá, sou maquiadora. Que Uhum. propósito que eu tenho nisso? Tem Poxa. propósito de deixar Beleza, resgatar a beleza, autoestima. autoestima. Mas eu vendo, tem uma loja de sapato. Mas tudo tem um Conforto. As propósito. pessoas acham que pra falar de Jesus ou pra viver, tem que estar dentro de uma igreja, ser Não, pastor, não. titular, tipo assim, Ah, né? Tem imagina muito aí se desse fosse conceito. Não, Jesus está em todos Perfeito. os trabalhos. Perfeito. Qualquer Tá em lugar. E o que faz diferença realmente é tudo que tu fizer, Fizer, tu fazer faz com pra amor, ele. tu servir, É isso. né? É. Tu servir. E a maternidade, não existe outra palavra que não seja servir. Perfeito. Perfeito. Mas, Bru, É. antes da gente falar de maternidade um pouquinho, eu queria te perguntar duas perguntas pra gente finalizar o escopo aqui em empreendedorismo e mercado digital. Para quem tá começando, um conselho, né? Uma dica. E para quem já está posicionada, como não se corromper? Tá, perfeito. Bom, primeiro para quem está começando. No marketing digital, no empreendedorismo, a gente fala equilíbrio. O equilíbrio ele não existe. Perfeito. O equilíbrio ele não existe. Se tu quer fazer algo bem feito, tu vai precisar viver um desequilíbrio, mas sabendo que aquilo é momentâneo. São fases que talvez durem 1, 2, 3 anos, meses, às vezes, né? E aquela palavra que fala que há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de tudo. Então, se tu tá empreendendo, se tu tá iniciando no mercado digital, se tu quer começar a te posicionar online, se tu quer lançar um curso, é trabalho duro. Perfeito. É ter disciplina, é fazer, sem olhar para os lados, sem se comparar, porque o palco de uma pessoa é muito diferente do... Tu compara o palco da pessoa com o teu bastidor. Só que tu não tá enxergando o bastidor daquela pessoa. Tu não Verdade. tá enxergando a luta, a dor, o sofrimento, todas as abdicações. Perfeito. Então, a gente precisa falar muitos nãos. Sim. A gente precisa aprender a falar não, né? Então, falar não é muito importante para o nosso crescimento e para o nosso posicionamento. O não nos posiciona também. Nos posiciona com os nossos clientes, nos posiciona com os nossos fornecedores, nos posiciona com a nossa família, nos posiciona onde a gente quer chegar. Então, aprender a falar não, aprender os sims que a gente tem que falar, os sims para si mesma, o sim para onde eu quero chegar. Então, muitas vezes, é dormir mais tarde, é acordar mais cedo, é dizer um não para um evento, é dizer um não para um aniversário. Então, e tá ali lutando, batalhando, sem olhar para os lados, sem se comparar. Estudar, se dedicar. É ter um porquê bem forte, né? Bem forte. É saber onde que tu quer chegar e saber o porquê disso, né? É tu ter o teu propósito ali, a tua identidade, e Muito saber bom. o porquê daquilo ali, o que eu quero com isso. Né? Perfeito. Então, esse é o primeiro conselho, o único conselho que eu posso dar aqui hoje. Perfeito. E para quem já está inserido e não se corromper é ter sempre o foco naquilo que realmente importa na tua vida, Perfeito. né? Então, tem um mentor, que eu gosto muito dele, que ele fala que quando a gente inicia um empreendedorismo, principalmente no marketing digital, e acerta a mão, e começa a ganhar dinheiro, a gente antes podia comer... pensar num exemplo que não seja... Vamos usar o exemplo dele, né? Que não venha ao meu caso, mas eu poderia tomar Skol. E aí... É o Ícaro de Carvalho? Ícaro. Eu ia falar agora. É maravilhoso, né? Maravilhoso, Ele é ótimo. maravilhoso. Maravilhoso. E então, assim, no momento que tu pode tomar Skol e aí tu passa a poder tomar uma Heineken, às vezes a gente já... não, tá tudo bem, já venci na vida. E se acomoda. E se acomoda. Então, para quem já está inserido no mercado, já está empreendendo, não se acomode. Perfeito. Não se acomode, porque a gente pode chegar muito mais longe. E às vezes a gente tá só um passo ali de distância. Né? Então, não se acomodar, né? Perfeito. Não se acomodar, nunca deixar que elogios, que números cheguem na tua cabeça, porque Ótimo. quem cresce com elogio
despenca com qualquer crítica. Perfeito. Então, Perfeito. isso é muito importante. Eu vejo muito isso acontecendo. E números, eles não querem dizer nada. Principalmente nas redes sociais. Né? Na minha experiência como lançadora, eu já tive pessoas, né? Eu e a Sigrid, a gente iniciou do zero, literalmente. Ela tinha só um Instagram pessoal de família. E na primeira vez que a gente lançou um curso, a gente já teve vendas maravilhosas que nos surpreenderam muito, né? Então, assim, posso abrir aqui para vocês. Há 5 anos atrás, a gente investiu R$5.000 em tráfego e voltou R$70 mil no primeiro turma. Uau! E teve tempos Legal. depois, pessoas que eu trabalhei e que tinham mais de 100 mil seguidores. Que não tinha. Ou empacaram ou ainda saíram no prejuízo. A gente saiu no prejuízo, né? Então, assim, eu tava sempre correndo atrás. Porque cresceu de maneira errada. A gente não sabe, né? Então, quando tu olha para as outras pessoas e fala assim, nossa, fulana, minha concorrente tem 100 mil seguidores, tem 200 mil seguidores. Gente, não. Esquece. Foca no quê? Foca na tua verdade. Foca na tua verdade. E o público também, né? Esses dias eu e o Roberto, a gente tava conversando nos bastidores exatamente sobre isso, né? O público que tu atrai. Porque às vezes a gente recebe umas perguntas de um público que tá ali nos seguindo, né? Adoro as pessoas que me seguem e tal, mas não era o público que, de fato, É que às vezes ia tu faz desafiliar, uma né? parceria errada, tu se alinha com uma pessoa que não é aquilo que tu quer comunicar. Então, essas coisas acontecem. São os erros que, enfim, faz parte da caminhada, né? Exato. Mas, Bru, sobre Exato. maternidade, então, como que esse chamado te alcançou? E, para finalizar, como equilibrar todos esses pratinhos da vida? Então, nos conte um pouquinho sobre Bom, isso. Eu sempre quis ser mãe, né? Sempre foi um desejo que eu tinha. Não, confesso que não era uma coisa assim, nossa, quero muito ser mãe é o meu propósito de vida. Eu sempre também. quis. Eu confesso que eu não tenho isso como, meu Deus, se eu não tiver filho, eu vou morrer. Eu não tinha, sabe? Eu Também não. quero ser mãe, mas no tempo que for pra ser, Perfeito. né? Mas o meu marido, ele é 14 anos mais velho que eu. E aí ele começou, não, eu quero ter filho, quero ter filho logo, porque eu quero ter mais de um filho, então, né, a idade vai chegando, e aí eu poderia esperar, né, eu com 28 anos, 27, 28 anos, eu poderia esperar mais alguns anos, né, e eu falei, não, tudo bem, então vamos tentar. E aí, logo, assim, foi rapidamente ali, Legal. eu engravidei do Fred, né, e minha vida mudou no dia que ele nasceu. Né? Eu vivi um puerpério bem complicado, né? Os primeiros meses a gente passa por um momento que é tudo muito novo, mas que é um chamado a servir tão grande, tão forte, que eu lembro que eu olhava e eu dizia assim, se Deus me ama tanto assim, meu Deus me ama muito. Né? Eu acredito que é a forma mais próxima que a gente tem De sentir o amor de Deus. de sentir o amor de Deus. Que lindo. É sendo mãe, né? Sendo pai, é sendo mãe. Porque realmente é algo muito forte. E é servir, né? Uau. É literalmente servir, é dedicar a tua vida, é abrir mão de tudo e qualquer coisa Que pelos teus lindo. filhos, né? E aí a gente logo já quis... a experiência foi tão maravilhosa, foi tão completa, que a gente quis logo já ter outro, né? Foi bem rápido. A melhor coisa que tu fez, porque eu, como filha única por parte de mãe, Olha. falo, deem irmãos pros seus Deem filhos. irmãos. Exato. Deem irmãos. A mesma coisa, Beto. Eu sou filha única por parte de pai. E eu tenho as duas experiências também, né? Então, eu tenho um irmão e uma irmã por parte de mãe. Que eu digo que quando eu descobri na escola que existia o meio-irmão, eu fiquei revoltada. No Porque o colégio. sentimento é igual. O sentimento- eu falei, Não é meio. ele o não é sentimento meio. igual. Eu Eu fiquei sou muito- louca pelos meus irmãos. meu Deus. Eu amo meus irmãos demais, assim, a minha irmã, ela é 13 anos mais velha que eu. E hoje, mãe, a maternidade nos reconectou muito, então nos aproximou muito, porque a gente viveu muitas fases diferentes, e hoje a gente vive uma fase onde a gente conseguiu se conectar muito, então eu falo com a minha irmã todos os dias, Legal. né, a nossa relação com os nossos pais muda muito após a maternidade. Então, realmente é uma experiência, assim, é um propósito de Deus, né? E eu e o Rodrigo, a gente fala que ser pai, ser mãe é muito bom, mas tu ser pai e tu ser mãe com uma pessoa que tu ama, Melhor ainda. é melhor ainda. Porque, na verdade, ele é uma consequência desse amor, Exato. desse Ele é o amor fruto, né? saudável, É um desse fruto. amor frutífero, desse amor funcional, né? Eu também Exatamente. compartilho muito do teu sentimento. Eu nunca quis ser mãe
Porque eu acho que eu via minha mãe sendo mãe solteira e ela sempre me inculcou isso. Roberta, ser mãe solteira é um desafio. Ser mãe solteira é não queira. Então, assim, eu sempre pensei, eu quero ter um filho, mas esse filho ser fruto do meu casamento. Então, primeiro o marido, depois o filho. Então, assim, porque filho vai ser natural, né? Uma consequência Exatamente. natural. Então, eu nunca tive a vontade de ser mãe a todo custo, digamos assim. E eu acho que deve ser lindo tu ter filhos com uma visão de Deus, né? De estar exatamente. posicionado em Cristo, né? Porque daí é aquilo que a gente falou. Os filhos não são para ti. Os filhos são para Deus. E se ele te confiou essa missão, é porque tu é capaz. Eu acredito que deve ser assim, né, Bru? É difícil. Exatamente. A gente consegue se enxergar com uma força muito maior, uma força que não existe, né? Então, Perfeito. existe a Bruna lá atrás, irresponsável, a Bruna que começou a ter responsabilidades na vida, né? Uhum. E a Bruna, hoje, que venço qualquer coisa. Porque Pelos meus filhos. Então, realmente, é algo que não existe. Que lindo. A maternidade, ela vem pra... É a cereja do bolo, Sim. né? Ela é a cereja do bolo, ela dá propósito. E a gente vive ali várias fases da maternidade, né? Uhum. Como eu falei pra vocês, o meu primeiro puerpério, ele foi muito complicado, porque a gente Sim. vive muitas inseguranças. Como a gente conversou hoje aqui ao longo de todo o podcast, hoje existe muita informação na internet. E isso, ao mesmo passo que nos auxilia, também atrapalha. Porque são Uhum. muitas opiniões diversas. Muitas referências, Confunde, né? né? Muitos. Inclusive, até eu ia esquecer de falar isso, mas eu acredito que muito importante eu falar aqui, que a gente tem que sempre saber escolher muito bem quem a gente vai ouvir. Perfeito. Né? E isso para todas as áreas, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma grande amiga que tá grávida do 3º filho. Ela é uma grande amiga, ela é uma mulher de Deus, ela é uma grande mãe, minha amiga, minha irmã, né, de vida. Porém, eu e ela temos realidades diferentes hoje em relação a trabalho, em relação à rede de apoio, né? Então, eu escuto muito ela, né? Eu ligo para ela e falo, o que tu acha? Mas eu Perfeito. sempre trago para minha realidade. Claro, Perfeito. importante. Então, a gente precisa ter essa ótica Sim. de observar o que outras pessoas estão fazendo e trazer para nossa realidade, né? E essa Perfeito. ótica fica muito prejudicada com as redes sociais. Sim. Perfeito. Então, isso na maternidade e na vida, né? Nos negócios, no marketing, é tu escolher quem vai te mentorar. É escolher quem tu perfeito. vai ouvir. E, às vezes, a opinião que tá dentro da tua casa de pessoas que tu ama não é a opinião. Não é a opinião que tu tem que ouvir. Porque ela vem carregada muitas vezes de muitos traumas, de muitas Vem de dores. Traumas, dores, inexperiências que hoje tu Exato. tem, Não, né? Mudanças. E visão também, né? Visão. Porque te viram em outras fases da tua vida. Te Uhum. conheceram em outros momentos. Então, tem aquela visão Exato. que fica na cabeça, né? Da Perfeito. pessoa. Com Então, é certeza. importante ter Perfeito. isso que tu falou é muito importante, realmente. A Bru falando me veio muito insight, assim, que maternidade é maturidade. É. Né? E queiram ser maduras, Ah, mulheres. sim. Porque não É. tem coisa melhor, né, do que assumir aquilo que a gente estava falando antes, assumir responsabilidades, porque uma mulher sem carga, sem responsabilidade nas costas é vazia, Exatamente. inútil. É. né? É. Então, A gente tem que buscar cada dia ser mais parecido com Jesus, né? Jesus ele Perfeito. veio para nos servir, Pra é servir. sacrifício, né? A maternidade ela é maravilhosa, ela é linda, mas ela é puro sacrifício. E as né? mulheres estão fugindo disso porque elas não querem se Então. sacrificar, elas não querem servir, elas não querem amadurecer. Não querem É a se vida fácil. responsabilizar. Quer uma uma vida vida fácil. fácil. No final das Exato. contas, é sobre isso. E No final das contas, é sobre isso. meninas, hoje eu tenho 2 filhos, né? Uhum. O meu segundo puerpério, eu estou aqui, sou puérpera, né? Uhum. Meu bebê tem 3 meses. O puerpério, que amor. ele vai longe ainda. Uhum. Mas realmente, hoje eu sou. Se vocês me convidassem pra vir aqui no podcast 3 meses depois do meu primeiro filho, ai, muito obrigada. Olha só. Sim. Muito obrigada, mas eu não deixaria ele sozinho, Olha com só. a babá em casa, com o leite que eu tiro. Eu não faria isso. Olha Não só. me sentia segura pra isso. Mas eu Sim. também tinha que me respeitar naquele Sim, momento, saber claro. respeitar Sim, cada são fases, fase, né? São fases. E a gente tem que saber se olhar com amor. Uhum. Isso é um ponto muito importante, né? Nós mulheres, a gente também se compara muito, se cobra muito e não se olha com amor. É. Poxa, eu às vezes eu paro pra olhar pra mim e falo, nossa, mas eu tô deixando isso aqui um pouco falho, isso aqui também. A gente tapa o olho pra sujeira da casa, varre pra baixo do tapete um pouco, porque hoje não é o momento pra isso. Então a gente tem que se olhar com amor e falar, não, mas eu tô sendo maravilhosa
na maternidade, eu tô sendo maravilhosa aqui no meu trabalho, eu tô conseguindo fazer isso e tá tudo bem. Eu não preciso ler 12 livros por ano, Perfeito. eu não preciso ouvir todos os podcasts, eu não preciso fazer 5 reuniões por O dia. que é importante pra ti, né? Exato. E Então, tu já Tá bem. respondeu a última pergunta, que é como equilibrar os pratinhos da vida. É se Exatamente. olhar com amor. É se olhar né? com amor. Perfeito. Exatamente olhando pra Bruna, a Bruna antiga, o que tu falaria? Qual conselho que tu diria pra ela? Lá do Pra CrossFit, a Bruna lá do CrossFit. BFit. Pois é, gurias, que difícil essa. Acho que tá tudo certo errar, Uhum. tá tudo certo errar, mas o pior de tudo é se manter no erro, né? É aquilo que quando a gente abre, expande a nossa visão, a gente não consegue mais desver, né? Uhum. Então a gente não consegue mais voltar atrás. Né? Mas viver no erro, viver insistindo no que a gente sabe que não vai nos levar a lugar nenhum, Perfeito. Perfeito. eu acho que é muito pior. Né? Quando as escamas É caem. aquela, erra uma vez, Uhum. tá tudo bem. Agora errar a segunda, errar a terceira vez Persistir é no burrice. erro, entendeu? Não, É isso burrice, aí. então deixa de ser burra. É boa, Deixa de boa. ser burra. Muito Então, boa, eu muito acho que é isso boa. que eu falaria, sabe? Porque a gente vai errar, eu vou errar várias vezes como mãe, eu vou errar como esposa, né? Eu converso muito com meu marido, até eu tava vindo pra cá, eu falei assim, ó, hoje, por favor, às vezes eu vou dormir, ontem, ele foi jantar, eu fui dormir, porque eu tava morta de sono, um bebezinho acordando de noite, eu falei, eu preciso dormir, porque ele dormiu, eu preciso aproveitar. Então, assim, hoje eu mandei uma mensagem pra ele, hoje vamos jantar junto, hoje vamos sentar, a gente tá precisando Legal. conversar, porque tá sempre buscando se alinhar. É, muito Então, importante. buscar ter um alinhamento dentro da tua casa com teu marido, buscar ter um alinhamento com as tuas expectativas consigo mesma, isso faz parte do amor. Se olhar com amor, alinhar as expectativas. Eu agora tava assim, não, eu vou voltar ao meu corpo de antes da gestação mais rápido do que da última vez. Amém. Porque eu demorei um tempão. Aí, não, mas assim, ó. Gente, não tá dando, entendeu? Eu tive que realinhar essa expectativa. Boa. Porque a amamentada, eu me sinto um filhote de mamute. Dá muita fome. Imagina. Eu fui na Nutri, peguei a dieta, tá tudo certo, gente. Tá engavetada a dieta. Chegou uma hora que aquilo tava me fazendo mal, eu falei, não é momento. Vou me olhar com amor, vou me Claro. respeitar. Respeitar o teu momento. E vou, em outro momento, vou retomar aquilo ali. Perfeito. É Mas se tu equilibrar. estivesse no Instagram se comparando com a fulana que já tem a genética Genética boa, né? Exato. Que perdeu ali em 2 meses. A Virgínia. Sim. Imagina. Boa. E o que É. tem de mulher, né? Se comparando. Exatamente. E eu acho que tá tudo certo, não é um desserviço. Sim, Ela não. tá bom. É a realidade dela. É a realidade dela. Vai entender cada uma que tem sua realidade, né? Exato. Como tu falou antes, trazer pra pegar o ensinamento e trazer pra Exato. tua realidade. Eu, como empreendedora, eu escolhi não ter licença maternidade. Uhum. Porque lá atrás eu escolhi empreender. Uhum. Eu poderia, se eu fosse CLT hoje, ter 3, 4, 5 meses com as férias com os meus filhos. Mas talvez no 5º, 6º mês eu teria que botar eles na escolinha. Uhum. Mas hoje, tudo bem. O Germano nasceu, no mesmo dia a gente tinha uma aula, eu não precisava ter assistido a aula. Uhum. Mas eu tava ali de boa no hospital, assisti a aula. Então, Olha eu só, trabalhei no dia sim. que ele nasceu, eu tava participando, eu estava envolvida com o meu negócio. E nunca deixei de me envolver durante esses meses. Então, eu não tive uma licença maternidade, porém, eu tenho hoje a possibilidade de trabalhar de home office e acompanhar eles diariamente. Muito bom. Né? Então, assim, Perfeito. para eu finalizar tudo que eu falei aqui hoje, é a gente se olhar com amor e buscar se autogerenciar, buscar pessoas que possam nos agregar. Então, quando chegou um momento que eu falei, gente, eu não tenho mais condições, eu fui atrás de um mentor de gestão. Boa. Chegou um momento que eu não tô conseguindo mais. Quem que pode me ajudar nisso aqui? É saber pedir ajuda, buscar as pessoas certas. Humildade. Humildade, ouvir as pessoas. Coração ensinável. Exatamente, isso aí. É Perfeito. ouvir as pessoas certas, né? Às vezes tu vai errar. Tudo bem, errei. Errei rápido, não vou errar de novo, porque eu não sou burra. Não. E aí, a gente vai equilibrando os pratinhos da vida, os filhos vão crescer, então eu vou ter a oportunidade daqui a pouco de dar outros sprints de trabalho, Isso, outros sprints na vida É fitness. mudar a perspectiva. É ter Exato. outra visão. É. E falando um pouco de visão aí, uma perguntinha também. Se tu teria alguma indicação de livro? Um livro que tenha te marcado muito, que tu queira indicar aqui pras meninas? Um só. Ai, meu Deus. Tem que ser o Aquele. escolhido. Aquele que tu falaria assim, ó, preciso Deu. falar. Comecem por esse.
Pode, não precisa ser de negócios, pode nem Qualquer matemática. área, qualquer pode ser área. negócio também, mas assim, qualquer área. Mas que Ai, tu meu olhe de uma Deus. visão geral e fala, não, é esse linka tudo. Ai, meu Deus. Bom, eu vou dizer o que eu sempre falei a minha vida inteira, né? Com 16, 17 anos, eu li A Revolta de Atlas. Olha, mas gente, vou até botar aqui. Porque foi um livro que trouxe muita coisa pra minha vida, né? De entender que o nosso ser humano, nós somos egoístas. Então, a gente sempre vai buscar aquilo que é melhor Da pra nós. Ayn Rand. Ayn Rand. Uhum. Então, A Lara Nesteruk fala Fala muito muito dela. É, sim, sim. E eu li há muitos anos atrás, eu acho que Legal. me ajudou muito na formação do meu caráter, né? Bacana. Mas, eu não vou ficar um só. Tá, Gente, vai, fala. vai. Muitas mulheres, muitas pessoas, eu não acho, não só mulheres, mas eu digo assim, pela minha mãe mesmo, têm dificuldade de começar a ler a Bíblia, Uhum. né? E quando a gente começa a ler a Bíblia, o mundo completamente novo se abre. Eu cheguei até a bater no microfone aqui. Um mundo completamente novo se abre pra nós. Nossa visão se abre, nossa mente se abre, a gente fala, nossa, tá tudo aqui. É. Manual da vida, né? Porque é esse É o o manual da sentimento. vida. É esse o sentimento. Então comece, leia a Bíblia, busque uma Perfeito. Bíblia, se tiver que comprar 5 Bíblias diferentes, até encontrar uma que tu Vou te consiga. complementar, te ajudar a dar essa dica. Uma vida com propósito. Uma vida com propósito Boa. também. Ah, uma vida com propósito. Foi Perfeito. maravilhoso. Que tu já tinha até falado dele. Já antes. tinha falado dele, eu não quis Perfeito. repeti-lo, Ah, mas tá. é um livro maravilhoso que te ajuda. Pega a Bíblia e o livro com propósito aqui, ó. Um do lado do outro. Ah, Exatamente. Então é isso. Ai, eu acho Bru, que é... muito Obrigada. obrigada. Gente, Foi amor. incrível. Meu Deus, foi Oh, maravilhoso. Já Aprendi anotei muito. várias coisas aqui já. Aprendi fazendo um muito, que caderninho. incrível. Obrigada pela tua entrega. Oh. Obrigada pelo teu servir. Que Deus continue te abençoando e prosperando demais. Amém. Tá bom? E você Amém, aí, obrigada. que espero que tenha gostado do nosso podcast. Foi maravilhoso. Comente aqui tuas dúvidas, perguntas, comentários, o que tu achou. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau.